dia, amadas. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu vim completar um pouquinho a palavra que a nossa linda Adriele trouxe na última vez que ela passou por aqui, sobre a importância de ler a Bíblia. E eu acredito muito que é muito importante, sim, nós lemos a Bíblia, que a Bíblia é um manual para a nossa vida. Então eu vim exemplificar um pouquinho uma ideia que eu tenho em relação à importância da leitura da Bíblia. Vamos imaginar, quero que vocês imaginem um labirinto, onde as paredes desse labirinto sejam enormes, acima de vocês, cada parede. Então ali você está naquele labirinto, você não sabe por que caminho você vai, você tenta de um jeito, não dá, você tenta de outro jeito, não dá. Só que no meio desse labirinto tem uma torre muito alta e alguém lá em cima dessa torre, e ela olhando para baixo, ela tem uma visão privilegiada do labirinto. Ela consegue ver você ali no meio do labirinto, perdida, sem saber para onde ir, e como ela está por cima olhando, ela consegue saber o caminho que você deve percorrer. Então aquela voz, ela te guia, ela fala para você ir pela direita, para você ir pela esquerda, para que você consiga sair desse labirinto. E eu acredito que é assim que acontece na nossa vida. A gente não sabe que caminho a gente deve seguir, a gente não sabe por onde a gente deve ir, se a gente deve ir pela direita ou pela esquerda. Mas tem um Pai lá em cima que ele tem uma visão privilegiada das nossas vidas. E ele sabe qual caminho nós devemos tomar. E esse caminho por qual a gente deve seguir está aqui, ó. Então ele deixou a Bíblia para nos instruir para onde ir, para onde seguir. Então eu quero ler um trecho para vocês em Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 12, sobre as tentações de Jesus. Porque quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, ele combateu o diabo com 3 palavras. Em cada uma delas, ele começou dizendo, está escrito, na segunda, está escrito, e na terceira, dito está. Então ele combateu o diabo com a palavra de Deus. E assim nós devemos fazer na nossa vida. Quando a gente só vai vencer as tentações, a gente só vai vencer o inimigo com a palavra de Deus. Então, por isso a gente tem que se basear nela, por isso que a gente tem que buscar ensinamento nela, sabedoria nela. Você está numa dúvida, você está passando por alguma coisa, abra sua Bíblia, leia, peça para que Deus envie o seu Espírito Santo para que te oriente, para que você saiba ler, interpretar o que está escrito, porque todas as respostas que vocês precisam estão aqui. Então vou ler aqui rapidinho. Em Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 12. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essa pedra transforme-se em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. A primeira. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desse reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele dará culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou
sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito e a te guardarem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçais em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus novamente: Dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, afastou-se ele do diabo até o momento oportuno. Então foi isso que eu falei. O diabo, ele tentou Jesus. Aqui, nessa passagem, é 3 vezes. Mas vocês podem ter certeza que não foram só 3 vezes. Só que essa passagem serve para que a gente entenda isso. Que as 3 vezes que ele foi tentado, ele respondeu com a palavra. Ele não usou da própria mente dele. Ele não usou eu vou agir isso por impulso. Não, ele combateu o diabo com a palavra, apenas com o que estava escrito. E é assim que a gente tem que vencer as nossas batalhas, com a palavra. A Bíblia, ela é a nossa armadura, como ela é a nossa espada. Ela nos protege, como ela nos ajuda a vencer essa guerra. Então, se você está passando por uma batalha, se você está passando por uma dificuldade, tanto profissional como no seu casamento, tanto familiar, na Bíblia você vai encontrar a saída, na Bíblia você vai encontrar a resposta para aquilo que você tanto precisa. Por isso que eu digo, leia a Bíblia. Quantas vezes, às vezes com certeza você estava triste, desanimado, pensando em desistir, aí vem aquela palavra: Filho, tenha bom ânimo, eu estou contigo. E ao ouvir essa palavra, você voltou a ter as suas esperanças, você voltou a sentir a presença, a saber que você está protegido. Então, por isso que Deus, eu acredito que Ele deixou a Bíblia para nós, para que nós fôssemos, entremos cada vez mais fundo dentro dela, para que a gente possa viver de acordo com a vontade dEle, para que a gente saiba como enfrentar as nossas situações. Amém? Então é isso, eu só vim querer completar um pouquinho, exemplificar a importância que eu acredito que é, sim, da gente ler a Bíblia, da gente se basear nela, para que nós possamos enfrentar nossas lutas diárias, porque não são fáceis. O crente, ele não tem uma vida fácil, porque ele é crente e ele tem como nosso maior inimigo o inimigo, e sabe que ele está aí para nos atacar. Só que, como eu disse, a Bíblia é nosso escudo, e é na palavra de Deus, é baseada por ela, é sustentada por ela, que nós vamos vencer mais essa batalha. Amém, amadas? Fiquem com Deus. Espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. Eu tô só começando, eu não sei falar muito bonito, mas eu tento passar para vocês aquilo que eu vou aprendendo de pouquinho em pouquinho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.